Alô, som, testando, testando. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Daqui a pouquinho a gente vai estar também ao vivo na live do Facebook do sindicato. Seria importante os companheiros aí, quem tiver aí curtindo o Facebook do sindicato, pudesse compartilhar, para que outros companheiros que não estão aqui também pudessem assistir. Beleza? A gente queria perguntar, companheirada, o pessoal que está em casa nos assistindo pelo Facebook, como é que está o som? Dá para ouvir legal? Tá com chiaço? Como é que tá? O Silvio está aparecendo lá, tá bem? Mas não é o som daqui, é o som de quem está nos assistindo em casa. Dá um joinha se tiver bom, e se não tiver bom, nos avise.
Alô, alô. Tudo bom? Tudo bem? Ficou lá em cima da minha mesa, tá? Vê se ele não tá ali. Não tá aqui. Opa, tudo bom? Como é que você tá? Certo? Vou correr ali lá. Tá. Ou pede pra alguém buscar, o que tu acha? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar agora a nossa Assembleia da Campanha Salarial 2021-2022. Conforme nosso edital, a primeira chamada foi feita às 13h45 e agora nós vamos então dar início na segunda chamada com a leitura do edital que foi publicado em vários jornais, tanto aqui em Blumenau como Gaspar e Indaial. Vou chamar agora aqui o Carlos para fazer a leitura do nosso edital. A Rose, que foi convocada, mas infelizmente o marido dela foi internado às pressas no hospital e ela está lá com ele. Agradecer mais uma vez a presença de todos e todas. Nós passamos aí por muitas e muitas fábricas, fazendo aí o convite a todos os trabalhadores e trabalhadoras, e também realizamos muitas assembleias em várias fábricas têxteis nessa última semana. Vou passar agora aqui para o Carlos para fazer a leitura do edital para dar início à assembleia. Boa tarde a todos, a todas. Agradecer aqui as pessoas que tiraram tempo, vieram aqui hoje, nesse sábado, participar da Assembleia. A Assembleia que é o momento mais importante da categoria, que trata a questão do reajuste salarial. Então, um agradecimento especial a todos e todas que vieram hoje. Então, eu vou fazer a leitura do edital. Esse edital ele foi publicado em vários jornais aqui da nossa região, tanto de Blumenau, Gaspar, Indaial. Conforme foi falado, nós também convocamos essa assembleia aqui
nos jornais do sindicato, que foi entregue nas portas de fábrica. Nós tivemos aí carro de som na rua, inserções nas rádios, chamando os trabalhadores para estarem presentes aqui no dia de hoje, nessa Assembleia. Então vamos lá. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de Blumenau. Assembleia Geral Extraordinária. Edital de convocação. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de Blumenau, com base territorial nos municípios de Blumenau, Indaial e Gaspar, convoca todos os integrantes da categoria profissional representados por esta entidade, sindicalizado ou não, para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, em sessão a realizar-se no dia 21 de agosto de 2021, sábado, para os trabalhadores e trabalhadoras das empresas do setor têxtil, estabelecidas nos municípios de Gaspar, Indaial e Blumenau, que ocorrerá na sede do sindicato, cito a rua Dr. Luiz de Freitas Melro, 365, no centro de Blumenau, Santa Catarina. Esta sessão de assembleia terá início às 13h15 em primeira convocação, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia. Assembleia Geral Extraordinária. Discussão, deliberação e aprovação das reivindicações referentes às condições de salário e trabalho, a ser discutida com a categoria econômica, visando a renovação da norma coletiva. A outorga de poderes à diretoria do sindicato profissional para celebrar convenção ou acordo coletivo de trabalho, e na hipótese de malogro nas negociações, para ajuizar o dissídio coletivo de trabalho. Deliberação sobre a conveniência de dar caráter permanente à Assembleia enquanto perdurar a campanha salarial, permitindo que as futuras convocações sejam efetuadas mediante simples comunicado nos locais de trabalho, inclusive para os efeitos de paralisação coletiva das atividades profissionais, de acordo com a Lei 7.783 de 89. Discussão e deliberação para autorizar a diretoria da entidade a fazer uso da verba de fundo de greve para fazer frente aos custos de uma paralisação. Deliberar sobre a conveniência de conceder prerrogativa exclusiva à presidente do sindicato profissional para convocar a Assembleia Geral durante a campanha salarial. Eleição da comissão de negociação, constituída de trabalhadores e trabalhadoras têxteis, que acompanhará a diretoria durante as negociações. Nos termos dos artigos 8º da Constituição Federal e da Convenção 98 da OIT, dos artigos 513, 578, 579, 580, 582 e 611b, da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, do enunciado da número 38 da ANAMATRA e da tese número 18 da Comissão Terceira da 19ª CONAMAT, discutir e deliberar no sentido de que os trabalhadores associados e não associados autorizem de forma prévia e expressa o desconto da contribuição negocial a ser recolhida em favor da entidade sindical. Deliberar e aprovar se consideram a própria Assembleia como fonte expressa e prévia de manifestação de vontade de toda a categoria. Discussão, deliberação e aprovação dos valores a serem fixados para a mensalidade social. Observação: não havendo quórum da convocação, conforme o artigo 13º do Estatuto Social, por ocasião das primeiras sessões, serão realizadas em segunda convocação, 30 minutos após, nos mesmos dias e locais acima designados com qualquer número de presença. Blumenau, 17 de agosto de 2021, Vivian Kreutzfeld, presidente. Muito obrigada, Carlos, pela leitura aí do edital. Lembrando de que o edital foi publicado nos jornais Metas de Gaspar, também no Vale Alternativo e também no jornal Município aqui de Blumenau. E, inclusive, também a entidade
fixou nas sedes e subsedes, nas empresas, cartazes com os convites para a Assembleia, assim também como sedes e subsedes, também foi fixado aí o edital e também no nosso site da entidade. Antes da gente fazer a leitura do rol, gostaria de chamar aqui o Gabriel, que vai falar um pouco sobre a conjuntura atual, como é que está toda essa situação que nós sabemos, mas é bem importante também o doutor Gabriel aqui fazer uma explanação sobre essa atual conjuntura no país. Bom, boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Opa, firmes. Pessoal, eu vou falar aqui com distanciamento e vou pedir para tirar a máscara para fazer a explicação. Posso fazer isso? Tem a liberação, vou ficar bem distante, porque é melhor para explicar aqui. Eu tomei a vacina também, mas vamos lá, mesmo que a vacina não é garantida, mas é mais para a gente explicar mesmo aqui com o distanciamento. Então vamos lá. O que eu vou tentar demonstrar hoje aqui na apresentação que a gente construiu aqui no sindicato? Na realidade, é demonstrar com dados que são das próprias empresas e com dados de jornais conhecidíssimos que houve um aumento real em muitas mercadorias que a gente utiliza no nosso cotidiano. Houve um aumento, e isso a gente sente no bolso. Teve um aumento, e mesmo nesse aumento, as indústrias têxteis de Blumenau, Indaial e Gaspar obtiveram muito lucro. Muito lucro. Se eu conseguir atingir isso, de demonstrar que as empresas têxteis tiveram muito lucro e aumentou muito tudo, e eu conseguir convencer vocês disso, quem ainda não está convencido, eu acho que a gente atinge a nossa tarefa de casa. Certo? Então vamos lá. Vou começar a minha apresentação aqui nos slides para vocês possam me acompanhar. Qual a situação da classe trabalhadora? Então eu estava falando sobre vários produtos que aumentaram nesse último período. Ó, o preço da cesta básica cresce em 15 capitais. Ou seja, temos um crescimento da alimentação, dos produtos básicos da alimentação. Petrobras volta a aumentar o preço da gasolina nas refinarias. Cesta básica está mais cara. Produtos tiveram alta acima da inflação. Olhem só, que é um ponto importante para a nossa campanha salarial. Inflação é a mais alta por mês desde julho em 19 anos. De julho em 19 anos. Ou seja, nesse período a gente teve um crescimento da inflação maior do que nos últimos 19 anos. E por último, isso aqui é quem muitos da nossa categoria moram de aluguel, e é importante essa informação, o aluguel, que é esse índice aqui, que é o FGV, que vai falar sobre o aluguel, aumentou em 33,8%. Ou seja, temos um crescimento do aumento da gasolina, como está demonstrado aqui, da cesta básica, como está demonstrado aqui, que de fato a inflação aumentou muito nesse último período, e para além disso, gasolina e o aluguel também tiveram aumentos circunstanciais. Vamos para frente. Em meio a isso, no início da pandemia, vocês podem recordar, por março, abril do ano passado, o que estava acontecendo? Grandes empresas do setor demitindo em massa, fazendo contrato de trabalho para suspensão dos trabalhadores ficarem em casa. Muitos passaram por isso. Isso aconteceu na Altenburg? Aconteceu na Hering? Na Kremer talvez não muito. Lá porque eles trabalhavam com produtos cirúrgicos. Mas em outras empresas também aconteceu. Na Coteminas também teve suspensão de contrato de trabalho. Eu vou vendo as pessoazinhas aqui e vou comentando e olhando onde também teve. E nesse exato momento da história, onde teve demissão em massa, mas os lucros deles foram muito grandes ano passado, e eu vou demonstrar isso ainda hoje, vocês podem perceber que está tendo saudão de emprego. Karsten, que é uma das grandes empresas do setor patronal, Altenburg, que é uma das grandes empresas do setor patronal,
E aqui é da Cremer, também, que é uma das grandes empresas do setor têxtil de Blumenau, Gaspar e Indaial. Ou seja, as empresas estão contratando nesse momento, principalmente as grandes empresas. Aqui mais uma, Cremer aqui. Então vamos lá. Olha só, o pecado mortal que é essa informação que eu vou dar para vocês. Pensem num pecado mortal. A Hering teve uma queda de 94% no lucro no segundo trimestre. E mesmo assim, comparando com o ano passado, e mesmo assim teve um lucro líquido num trimestre de 7 milhões. Ou seja, no ano passado eles ganharam 14, esse ano eles só ganharam 7. Isso é a divisão para os acionistas aqui. Quando eu falo em lucro líquido, é o que sobra para os acionistas das empresas. Mas, Gabriel, então, tem uma queda no setor? Ixi, vamos ver lá, então. Cremer. Vamos ver o que está acontecendo com a Cremer. Olhem só. Lucro líquido da Cremer, 51 milhões e 600 mil reais só no primeiro trimestre de 2021. Será que eles estão passando fome? Então, só no primeiro trimestre teve esse lucro aqui. O que é importante? Que a Cremer teve um crescimento, está aqui pequenininho, mas só para falar para vocês, um crescimento nesse último período de 76%. Se a Cremer cresce 76%, uma reivindicação do salário teria que ser 76% também. Partindo de qualquer pressuposto, o que eu quero dizer com 76%? Quando a empresa cresce, o trabalhador não ganha, porque quem produz o produto na máquina, quem que é? O trabalhador ou o empresário? Quem? É o trabalhador. Então essa produção é fruto do trabalho de vocês. Toda essa produção que eu estou mostrando aqui é fruto dos trabalhadores que estão na ativa dentro das fábricas. E em algum momento dos que já estão aposentados, mas que também trabalharam nas fábricas e que a gente sempre leva muito em consideração nossos trabalhadores aposentados. Bola para frente. Gabriel, mas é só essas duas. O restante das empresas estão mal, então. Altenburg. Altenburg registra um crescimento de 87% nas vendas das lojas multimarcas no primeiro semestre. – 87%. E nessa mesma noticiazinha que eu achei aqui, companheiros e companheiras, ainda sobre a Altenburg, com esse dinheiro, ampliação do Parque Fabril do Nordeste em Blumenau. Ou seja, estão crescendo ainda mais. Pois depois da Altenburg, eu vou fazer mais um parênteses que eu vou explicar quantos travesseiros eles produzem numa unidade aqui em Blumenau, para a gente dialogar um pouquinho sobre isso. Da Altenburg, então, está tranquilo? Acho que está com problema, está com crise? Karsten. Vamos para Karsten. Meninos e meninas, primeiro trimestre de 2021, o lucro deles foi maior do que o da Hering. Pensem a Karsten tendo lucro maior que a Hering. Lá num trimestre da Hering deu 7 milhões, na Hering, na Karsten deu 9 milhões. E o acumulado da receita líquida da empresa, aqui está meio apagadinho, mas está aqui, foi de 403 milhões de reais. Lembrando que a Karsten passou por um período... ainda tem mais aqui. Carlos é sempre fantástico. Muito obrigado, Carlos. Eu tinha esquecido aqui. O lucro líquido acumulado do ano passado foi lucro líquido, não é a receita na sua totalidade, é o que sobra para os proprietários ou para os acionistas, né? 75 milhões e 600 mil reais.
Paramos por aqui, vamos... Só mais um pouquinho. Altenburg a gente já viu, né? Essa a gente já viu. Essa a gente já viu. Aqui eu só coloquei para elucidar que no meio da pandemia, se cresceu a miséria do nosso país, tem 70 mil pessoas que não têm o que comer na outra refeição no estado de Santa Catarina. Almoça e não sabe se vai jantar. Temos 70 mil pessoas nesse quadro. E, ao mesmo tempo, nós temos que os 15 maiores bilionários cresceram ainda e ficaram mais bilionários durante a pandemia. Ou seja, os grandes capitalistas ainda ganharam mais dinheiro durante a pandemia. 15 bilionários ficam ainda mais ricos durante a pandemia. Bradesco, Santander e Itaú registram lucros bilionários no segundo semestre. Com mais bilionários no mundo, o mercado de luxo cresce na pandemia. Bilionários ficam 5 trilhões mais ricos em meio à pandemia. Eu não sei nem o que é 1 milhão, imagina 5 trilhões. Só para a gente elucidar o que seria 1 bilhão, 1 bilhão. Se a gente transformasse 1 bilhão em segundos, levaria 31 anos. É muito tempo. Sobre o faturamento das empresas, alguém acha que elas estão mal? Alguém tem alguma opinião diferente da minha sobre o faturamento das empresas? São dados deles, são dados das próprias empresas. Porque isso talvez seja até mais. Eu peguei 2 produtos aqui. Isso aqui, o que eu vou fazer agora é uma coisa um pouquinho diferente, pessoal. Eu vou chamar de como conseguem os seus lucros. São dados de trabalhadores dentro de 2 empresas, Kremer e Altenburg. Tem margem de erro, né, no que eu vou mostrar para vocês. Tem margem de erro. Mas isso aqui é para mostrar para o trabalhador que trabalha naquele setor produtivo e para ti pensar, para cada um de nós pensar o quanto a gente produz para a empresa. Quanto a gente consegue produzir para a empresa. É para isso que eu trouxe 2 exemplos aqui. Vamos lá. Esse exemplo aqui é o seguinte. Vou precisar de um pouquinho de atenção de todos aqui. Quem está mais lá atrás não vai conseguir enxergar aqui, né, o meu slide. Mas olha só, aqui na Kremer, são produzidas numa máquina 2.000 máscaras, que são vendidas em pacotes de 50, certo? Por hora, são feitos 40 pacotes. 40 pacotes. E o turno de 8 horas, são feitos 320 pacotes. Cada pacote custa R$19,90. O total dos 3 turnos de valor é R$19.190,40. E o total do mês só nessa máquina é 422 mil. Um salário médio do trabalhador, 422 mil. E R$422.188. Isso no mês, com um salário de R$25 mil para os trabalhadores. Que ficam 15 trabalhadores nessa máquina. Então, 15 trabalhadores faturam 422 mil para a empresa e recebem 25. Algum ponto sobre isso? Eu vou fazer só mais um exemplo e paro. E vou encerrando porque a gente tem que ler o rol, pode ser? Eu estou vendo todo mundo triste. É muita tristeza nessa sala. Mas é a realidade. Se tem algo real, são esses dados. Esses daqui talvez tenham um pouquinho para lá, porque a gente não tem todas as informações. Agora eu vou pegar o da Altenburg.
o da Altenburg. O valor médio do travesseiro é R$ 45,00. Quem me passou até falou que era mais o valor médio, mas eu ainda joguei um pouquinho mais para baixo. Por dia são produzidos na unidade 1, 2, isso, sempre tem uma voz do além que me... Na unidade 2, 32 mil travesseiros, podendo ser produzido até 38 mil. Mas hoje está sendo produzido 32 mil. O salário médio, R$ 1.500. Lá, para fazer esses 32 mil travesseiros no setor produtivo, tem a necessidade de 150 pessoas. Então, bora lá. Fazendo as contas, 150 trabalhadores produzem por dia 1.444.000. Um dia. E o gasto do seu salário do mês é de 225 mil. Então, se multiplicar 1.400.000 por 22, daí nós se perdemos nas contas aqui, porque passa de 27 milhões, pelo menos. Só para, já que a gente já está com tantos dados e estamos terminando, em 2020 a Altenburg teve recorde em toda a história de faturamento, 10 milhões a mais do previsto pela empresa. Mesmo assim, demitiu em massa. Essa é a apresentação da conjuntura para a gente entrar no rol de reivindicação. Antes de entrar no rol de reivindicação, colocar os principais pontos que são os eixos do nosso entendimento da campanha. Reposição das perdas e aumento salarial, contra a terceirização e a retirada de direitos, manutenção de todos os direitos já em vigor na convenção coletiva, sábados e domingo livre, ampliação do valor do piso salarial, melhores condições de trabalho. E para isso tudo, só com muita luta, muita mobilização na categoria, é que a gente vai atingir os nossos objetivos. Essa era a minha apresentação, então. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Gabriel, aí pela análise da conjuntura. Bem importante para a gente entender o momento que todos os trabalhadores e trabalhadoras estão passando, não só aqui na nossa região, mas no país. Também agora o Gabriel vai apresentar aqui o rol de reivindicação, que é esse rol que a gente vai encaminhar ao sindicato patronal. Como eu sempre falo nas portas de fábrica, nós temos o sindicato dos trabalhadores têxteis e também o sindicato dos empresários têxteis. E é para eles que entregamos o rol de reivindicação, esse deliberado aqui na nossa Assembleia, para aí as negociações entre os dois sindicatos. Então, Gabriel, tomou uma aguinha? Tomou uma aguinha? Agora a gente vai apreciar o rol, que são as reivindicações, então, que nós vamos estar encaminhando ao patronal, ao Sintex. Não, eu tenho água, só para mim botar o papel. Antes para botar o papel. O rol... Bom, boa tarde de novo, né? Acabei de sair já. O rol tem, em média, 50 cláusulas. Tem cláusulas que é importante a gente colocar, que são bandeiras de lutas nossas de muito tempo também, né? Então, o rol é tudo que a gente vai reivindicar perante os patrões. Todos os pontos. Então, o que eu pensei? Eu apresento o rol inteiro. Apresento o rol. Só você estava falando. Apresento o rol inteiro, e daí se alguém tiver algum ponto, eu tenho um ponto, no final a gente conversa sobre esse ponto, pode ser? Para ser mais rápido? Combinado? Então está combinado. Então vamos lá, começar pelo primeiro ponto. O reajuste salarial.
o reajuste salarial, a gente vem acompanhando nesse último período quanto vai fechar a inflação. Então, como é que está isso? Tem 9,08 nos últimos 11 meses acumulado. Então, é para fechar por volta de 10%, um pouco menos. Então, o que o sindicato está indicando? A inflação mais 5%. Até porque o crescimento das empresas demonstra que as empresas estão muito bem, obrigada, né? Quem não estamos bem somos nós, trabalhadores. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é sobre a remuneração mínima. O que é a remuneração mínima? O DIEESE, que é um órgão econômico de institutos de estatísticas, né? Ele faz um cálculo de quanto seria um salário para uma família de 4 pessoas. O que seria um valor? E esse valor é de 5.421. Então, seria um valor que era o mínimo que todos nós deveríamos ganhar. 5.421. Ponto. Esse é o segundo ponto. O terceiro é o seguinte, é o nosso piso. Hoje temos o piso da categoria aqui de 1.421 depois de 3 meses e 1.305,67 quando é contratado. Nós estamos propondo, para reivindicar, para quem inicia na categoria, um piso salarial de R$ 2.300. Essa é a proposta do sindicato. Adicional noturno, que é a cláusula 3. Hoje, como é que funciona o adicional noturno na nossa categoria? Tem 20%, que está na legislação, e mais 5% na convenção coletiva de trabalho. Nós estamos propondo alterar isso. Ao invés de ser 25%, ser 35%. Isso é importante também, porque caso caia até na discussão judiciária, o próprio judiciário do TRT de Santa Catarina, o Tribunal Regional do Trabalho, concede o 35%. Então, pedir menos do que o próprio tribunal concede, num dissídio coletivo, seria um grande absurdo. Por isso, o sindicato está reivindicando 35%. Certo? Cláusula 4. A assistência sindical nas rescisões. Hoje, a assistência sindical nas rescisões, antes na legislação era de 1 ano, nós tínhamos aqui 6 meses, nós temos 3 meses na convenção coletiva. A gente está pedindo que se mantenha a rescisão de qualquer trabalhador aqui no sindicato, né? Independentemente do mês que foi feito a rescisão. Esse é a nossa reivindicação. Esse é o ponto 4. Ponto 5º, atestados médicos e odontológicos. Hoje a gente tem uma legislação que entende que primeiro tem que passar pelo médico da empresa, enfim, que cria uma série de empecilhos para os trabalhadores. Nós estamos propondo que a convenção melhore isso e que seja aceito qualquer atestado médico, inclusive os médicos do SUS. Então, essa é a nossa cláusula 5. O auxílio creche. O auxílio creche a gente quer dar uma avançada, uma melhorada, com comprovação 300 e sem comprovação 300 e com comprovação 350. Vocês teriam uma noção, hoje está 246 e 173. A gente quer avançar bastante. Com comprovação 350, sem comprovação 300. É isso, né? Essa cláusula aqui, pessoal, é sobre o aviso prévio. Para que, quando o empregado peça a demissão, não tenha que cumprir o aviso prévio. Ou que, se ele for demitido, o empregado for demitido, ele e consiga outro emprego, ele pode ser dispensado do aviso prévio. Isso acontece bastante na categoria, porque a nossa categoria tem rotatividade, isso acontece bastante.
Então é uma cláusula importante, porque daí às vezes já tem uma perspectiva de outro emprego e acaba não indo porque tem que cumprir o aviso prévio, enfim, no emprego anterior. Até aqui está tudo certo, a explicação, estão pegando bem? Está tranquilo? Todo mundo quietinho, assim? Tudo na calma, na paz de Deus. Então eu vou para frente. Aviso prévio para empregados com mais de 45 anos de idade. O empregado que tem mais de 45 anos de idade, a gente tem uma cláusula parecida na convenção coletiva, ele terá direito a mais um salário nominal se ele for demitido da empresa. Então é mais um salário indenizatório para o empregado. Certo? Chamadas especiais de emergência. Então, por exemplo, se acontece com um mecânico, com um eletricista, ou até com alguém que trabalha em alguma brigada, é chamado de emergência para ir para a fábrica, né? Ele terá direito de, no mínimo, mais 3 horas extras por cada hora que ele trabalha. Essa é a proposta do sindicato. Complementação do benefício. O benefício do INSS, feito os cálculos, e, por vezes, o benefício dá um valor inferior ao salário do empregado. Por vezes, dá um salário inferior. Tendo esse salário inferior, a empresa deve complementar esse benefício. Essa é a proposta do sindicato, até que ele volte ao trabalho. As empresas, cláusula 11, as empresas devem passar para o sindicato a contribuição associativa, ou seja, as mensalidades de vocês, senão tem multa. Deve realizar o desconto nas folhas de pagamento dos senhores e das senhoras para a utilização, enfim, de algum serviço aqui médico, odontológico, ou na farmácia, enfim, algum serviço que vocês vão utilizar. Essa cláusula aqui eu vou passar um pouquinho com mais atenção, porque acho que ela é importante, que é a cláusula 14. Sobre o falecimento ou casamento das faltas justificadas. O que nós estamos propondo é o seguinte: falecimento de sogro, padrasto, madrasta, 3 dias. Falecimento de avó, 3 dias. Falecimento de cônjuge, filho, pai, mãe, irmã e irmão, né, 5 dias. Internamento do cônjuge, filhos menores de 18 anos, sem limitação de idade, né, desde que vivam sob o teto do seu pai ou mãe, 4 dias. Casamento, 3 dias, matrimônio, né? Seria mais essa. Mais 3 aqui para a gente acabar. Acompanhamento do filho enfermo até 18 anos, 12 dias. Doação de sangue, 1 dia, que está na legislação. Daí aqui entra uma que a gente está colocando que não tem na legislação. Falecimento de tio ou cunhado, cunhada, né? 2 dias. Então essa é a proposta da diretoria do sindicato. Vamos para frente, estou na 15 aqui, são 50, logo a gente termina aqui. Férias coletivas, que todas as empresas devam conceder pelo menos 10 dias de férias coletivas no final do ano. Não vou citar os nomes aqui, mas várias vezes eu vejo a diretoria aqui tendo que ir para cima das empresas que não querem dar férias no final do ano, que é uma coisa tão cultural da nossa região aqui, né? Tem uma região que é muito cultural ter as férias coletivas. Então tem que ter no mínimo 10 dias e que alguns dias não serão computados nessas férias coletivas. Quais são, Gabriel? 24 de dezembro, 25 de dezembro e 1º de janeiro. E 31 de dezembro. 31 de dezembro, 1º de janeiro, 24 e 25 de dezembro. Certo? Esses 4 dias não sejam computados. Cláusula 16. Essa daqui, eu vou ler só o parágrafo primeiro e o caput e o parágrafo para ficar bem claro para vocês. A empregada gestante terá garantido emprego ou salário desde a concepção da gravidez até 120 dias após o retorno da licença compulsória. Então, quando ela volta da licença, ela tem mais 120 dias, é a nossa proposta. E não os 5 meses que estão na legislação, né? O doutor Silvio está ali, o doutor Hernani, que
E outra questão é o seguinte, parágrafo 1º, a empregada gestante tem direito à licença maternidade 180 dias, sem prejuízo de emprego e de salário. Essa é a nossa proposta. Deixa bem claro, né? Integrante da comissão de negociação, então tem uma comissão de negociação, a garantia de estabilidade desses integrantes, né? Essa eu nem vou passar muito aqui. Outra cláusula que tem aqui, a garantia da estabilidade, para acompanhar a negociação, ver a transparência da negociação. É fundamental que tenha, para além da diretoria do sindicato, pessoas que participem desse momento, né? Tem o nosso colega aqui da Kremer, né? Participou há alguns anos, viu como é que é, às vezes, a dificuldade da negociação. É uma experiência muito bacana, né? Uma experiência bacana no sentido de compreender aquele espaço, né? Eu quero falar mais assim. Garantia de emprego pré-aposentadoria. Nós estamos colocando agora para 24 meses a nossa proposta. E essa cláusula a gente tem na convenção coletiva, né? São 18. Garantia do auxílio-doença. O que é essa garantia, Gabriel? Ele terá garantia de emprego ou salário a partir do retorno à atividade, ou empregado afastado com auxílio-doença por um período igual a 90 dias. Então, ele vem do auxílio-doença, hoje são 30, ele terá garantido aqui 90 dias. Certo? Essa cláusula aqui é o seguinte. Acontece muito na nossa, vou explicar ela mais geral aqui. O que acontece? Na nossa categoria, isso é histórico, em outras categorias do setor produtivo também acontece isso, existe a troca de feriado, né? Então, por exemplo, o feriado cai na quinta, então dá um jeito de trocar para sexta, trabalhar sexta com horário de sábado. Estou dando exemplo aqui geral. O que acontece? Tem empresa que vai lá, faz o plebiscito, passa o plebiscito, tem empresa que não passa, tem empresa que negocia 2 por 1. Tem uma série de negociações que acontecem agora. Mas o que acontece? O governo federal, ligado é uma medida provisória não consigo citar o nome dele, mas do capitão Corona lá, o presidente da República, fez uma medida provisória onde não tem mais a necessidade de ter acordo com o sindicato. E pode trocar feriado, lá vão ter. E o próprio empresário pode decidir. Então a gente fez essa cláusula no sentido que para ter troca, deve ter acordo coletivo com o sindicato. Eu acho que é uma cláusula muito importante. Vamos deixar esses debates terminar de apresentar o ROI e daí... Sim. Sim. Daí tem que ver cada especificidade, mas a gente vê isso ali certinho depois. Fechou. Depois a gente volta a esse ponto, senão se... Vamos lá, então. Jornada extraordinária. Então a gente está reivindicando aqui 120 domingos e feriados e 100 quando não é domingos e feriados. Jornal do Sindicato Laboral. Que, por exemplo, tem alguma empresa pequena que a gente não consegue chegar no empregado, que possa ter um local onde ele possa pegar o jornal lá na empresa. Pode ser empresa menor, na Ering a gente vai lá entregar, na Cotemina a gente vai entregar, na Altenburg a gente entrega. Sei lá, N8, não sei, estou dando exemplo, uma empresa menor, daí o sindicato deixa o jornal no lugar seguro onde as pessoas possam pegar, porque às vezes não conseguem ficar lá. Enfim, essa é uma cláusula que também está aqui junto. A gente pode se utilizar dela ou não, né? Na verdade é isso. Quem estiver na gestão do sindicato pode utilizar dela ou não em determinada empresa, enfim. A cláusula mais importante de todas, mão de obra terceirizada. As empresas não poderão utilizar-se de mão de obra terceirizada nas atividades fins dentro dos setores produtivos, exceto em caso de mão de obra temporária, que é uma coisa muito específica. Nós vamos continuar na luta contra a terceirização, sim. Nós não vamos arredar pé dessa cláusula. Não vamos deixar eles acabar com o nosso sindicato. E essa cláusula é a meta síntese da nossa luta. É o ponto principal da nossa luta, junto com o sábado livre e junto com o aumento salarial.
Quadro de avisos. As empresas, todas elas têm que ter um quadro de avisos. A gente, por exemplo, tinha aquele material que a Vívia, não sei se a Vívia tem ali, que era o cartaz ali, né? Aquele cartaz a gente coloca nos quadros de avisos de todas as empresas. Então tem que colocar isso, tem que estar na convenção, senão eles não colocam. E se eles não colocarem, eles têm multa. Vamos lá. Estou na parte quase final. Readaptação de acidentado. A empresa ela vai ter que conseguir, né? Aí, olha só, as empresas não medirão esforços para dar condição de readaptação para o funcionário. Então, um funcionário com ou sem sequela que não consiga fazer determinada função, a empresa deverá organizar um setor, um espaço onde ele possa realizar as suas respectivas funções. Ressarcimento das despesas, né? Isso aqui é também sobre aquela questão de despesa que a empresa... Olha só, no caso da prestação de serviços externos que exijam do empregado despesas superiores às habituais, o empregado vai para viajar por algum motivo e ele sejam ressarcidas essas despesas e ele tenha mais uma ajuda de custo de R$150. Sindicalização. Aqui, o grande ponto dessa cláusula da sindicalização é o seguinte, que as empresas garantam que a direção do sindicato possa ir a cada 60 dias, 2 vezes em determinada empresa, para que faça, então, a sindicalização no local do trabalho. Consiga conversar com os trabalhadores, enfim, que às vezes na entrada e na saída não se dá conta. Do transporte aos empregados. Que as empresas que têm contrato de fretamento, né, com os seus empregados, né, devem manter os fretamentos ou devem contratar outros fretamentos para onde não tem o fretamento, onde a pessoa tem que se locomover de forma própria, né? Então, que isso não possa acontecer, que tenha fretamento nas empresas onde hoje não tem. Temos alguns casos pontuais que isso está acontecendo. Eu lembro aqui de 2, 3, pelo menos, aí, que a gente está com problema no fretamento na nossa categoria. Que os dirigentes sindicais possam acessar as empresas no refeitório para conversar com os trabalhadores. Que as CATs sejam entregues para o sindicato, as comunicações de acidente de trabalho sejam entregues para o sindicato. Que as empresas forneçam a segunda via do contrato de experiência em até 15 dias para os empregados. Essa daqui eu acho que é importante também, né? Quer dizer, todas são importantes, mas essa daqui em específico. As empresas proporcionarão aos seus empregados o parcelamento das despesas médicas, hospitalares e farmacêutico-odontológicas, em no mínimo 6 vezes. Ou seja, o Gilson lá, né? O Gilson se machucou. Teve um gasto grande com o médico, porque ficou internado, enfim, algo nesse sentido. Não vai conseguir pagar em 2, 3 vezes do salário dele. Então, que a empresa divida esse valor em até 6 vezes. Né? Tem o Gilson, mas poderia, né, citar outra pessoa. Mas essa é a ideia, tá entendendo? Essa, eu acho uma proposta muito bacana que a gente tirou aqui. Garantia geral do emprego e do salário. Fechada essa convenção com todas essas cláusulas aqui que a gente quer, ou enfim, como vai se dar a negociação, todos os empregados da categoria têm uma estabilidade de 6 meses. Isso aqui até é um exemplo, se tiver algum grau de mobilização, de demissão, isso é uma garantia que a gente sempre coloca, né? Tomo na parte final, que é abono de falta do empregado estudante. Se o estudante, por exemplo, tiver uma prova na faculdade, em outro horário, ou tiver que fazer um vestibular, que não seja falta injustificada e seja falta justificada, né? Período de amamentação. Hoje a legislação diz o seguinte, que as mulheres têm até 6 meses de amamentação, 2 períodos de 30 minutos para amamentar. Isso está na reforma trabalhista
do Temer. Aqui que a gente está propondo é que tenha 2 períodos de 1 hora dentro do local do trabalho. Certo? Vamos lá, então. Essa cláusula aqui é sobre igualdade, é mais uma cláusula um pouco até genérica, mas a gente coloca aqui que a legislação proíbe diferença de salários, né, por questão de cor, idade, estado civil, trabalhador portador de deficiência, ou também proibir a distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual. Isso já tem na legislação brasileira, mas a gente ratifica isso também na nossa convenção, trabalhando aqui com as minorias, que é sempre fundamental também. Instrumentos de trabalho que sejam concedidos pelas empresas, né? Que os instrumentos de trabalho sejam concedidos, e se por alguma aventura acaba estragando, não é o trabalhador que tem que pagar o instrumento de trabalho. Sei lá, estava no moletom lá da brigada da Carsten, da Hering, rasgou, não, é ele que tem, não pode, né? Serviço militar, que ele tem uma estabilidade de mais 2 meses posterior à volta dele do serviço militar. Essa cláusula aqui é importante para a estrutura do sindicato, que as empresas informem o número de demitidos e admitidos. Por que essa informação é muito importante? Porque quando chega aqui, tem demissão, daí o Jaimir saiu da empresa, só que a informação não chegou aqui, e às vezes ele não tem mensalidade em atraso, ou o Carlos estava aqui, saiu e não tinha os... Se ele está, desconta a mensalidade, não dá um problema na secretaria. Então é importante a secretaria do sindicato ter a informação de quem está trabalhando lá e de quem não está. Nós na portaria, às vezes entregando material, seja quem for, tu não sabe se aquele está ou não está, e ali formalmente tu vai saber. Então essa cláusula é importante muito para a secretaria do sindicato. Especificação no valor correspondente ao reajuste salarial. Então quando fechar a convenção, lá no olerite do trabalhador, que tem o percentual que foi aumentado o salário, para as pessoas perceberem que, obviamente, teve um aumento salarial, né, que não venha do nada, né, que seja esse aumento do dissídio coletivo. Da taxa laboral eu deixo... Vai falar, né? A gente fala aqui da empresa ter caixas de primeiros socorros, com menos de 100 trabalhadores, e que todas as empresas deverão, em qualquer uma das hipóteses, coloquem à disposição em caso de emergência um veículo de locomoção de empregados doentes ou acidentados no âmbito da empresa. Isso acontece na nossa categoria aqui, né? Já vi acontecer de levar de Uber, por exemplo, a pessoa que estava doente, não sei se vocês já escutaram isso, isso aconteceu, ou leva até lá e depois deixa a pessoa lá. Isso não aconteceu nenhuma nem 2 vezes, o sindicato foi para cima em todas elas desses fatos que ocorreram. Tem uma cláusula, isso aqui, um dia eu queria parar para falar sobre isso aqui, mas eu ia ter que parar umas 2 horas para falar sobre isso aqui. Acho que não vai ficar mais 2 horas numa cláusula aqui, né? Mas isso aqui é muito importante, que é uma cláusula que um dia a gente pode sentar e conversar. Que a empresa, quando demite, ela deveria avisar o porquê está demitindo, ter um motivo da demissão, um justo motivo, porque sem justo motivo não poderia demitir os trabalhadores. Isso tem uma convenção da OIT, vocês terem uma noção, uma convenção internacional que foi ratificada pelo Brasil e que daí no governo do Fernando Henrique Cardoso ele fez um decreto-lei que tirou isso. Mas para vocês verem que isso aqui é uma discussão internacional, ou seja, manutenção dos empregos. Mas não vou entrar tudo nisso, mas a gente tem essa cláusula aqui, que é importante. E o início das férias, elas não podem coincidir com quinta, sexta, sábado, domingo e nos dias 24, 25 de dezembro e 31 de dezembro. Mais 2 folhas aqui. Vamos lá. Indenização por aposentadoria. O que seria isso aqui? Eu saio da empresa, eu tenho uma indenização quando eu me aposento. Então, qual seria essa indenização? 2 salários nominal de quem trabalhou de 5 a 10 anos na empresa. 3 de quem trabalhou de 10 a 15. 4 de quem trabalhou mais de 15. E aqui, indenização por acidente.
Essa indenização seria da própria empresa, que seria o seguinte: se a pessoa triste essa palavra, mas ficou inválida, né? Ficou inválida para o serviço, né? Porque ninguém é inválido, né? Mas assim, ficou inválida do ponto de vista do previdenciário, né? Da legislação previdenciária. Ou teve morte, veio a óbito, as empresas vão pagar um valor nominal de 100 vezes de multa para a família desse ente. Lembrando que a reforma trabalhista trouxe um monte de aberração sobre isso aqui, mas que também não dá para a gente entrar aqui hoje. Essa daqui é outra cláusula que a gente vai continuar negociando, seja com as empresas, seja com o sindicato patronal, que é o sábado e domingo livre com redução de jornada sem redução de salário. Que a nossa proposta continua sendo 40 horas semanais, trabalho de segunda a sexta. Certo? Refeitório. Nós fizemos uma cláusula aqui, falando, porque a gente tem problemas em vários refeitórios. Então a gente construiu uma cláusula, depois quem quiser ter acesso à leitura dessa cláusula inteira, não tem problema com isso não, mas falando do que tem que ser servido, de ter que ter proteína, de ter que ter qualidade na alimentação. Enfim, é uma cláusula muito bem escrita que a gente fez aqui no sindicato, que deverão ter garantidas condições, não digo mínimas, né, mas até mais do que mínimas. Por que mais do que mínimas? Porque a gente está falando de uma categoria que trabalha no pesado, né? Trabalhador que trabalha lá na costura, trabalhador que está lá no beneficiamento, está numa fiação, ele não pode sair e comer 2 linguicinhas. Não dá. Então a gente fez essa cláusula nova também. E tem mais uma aqui que eu vou colocar. Nós estamos propondo uma cláusula que proíbe o 6x2 e o 3x1 na nossa categoria. Pela proibição da jornada 6x2 e 3x1. Com isso, esse é o rol de reivindicação que foi pedido para me apresentar. A última é a vigência, que a Vívia assina. A gente terminou o rol, então. Eu passo a palavra para a Vívia Carlos, para darem continuidade à Assembleia. Obrigado, Gabriel. Gabriel, então, fez a leitura aqui do rol. Esse rol que essas cláusulas que vão ser, então, encaminhadas ao sindicato patronal para iniciarem as discussões, as negociações com o sindicato patronal. Essas são as reivindicações, as propostas que nós vamos, então, discutir. Agora quero colocar em aberto aqui a discussão do rol. Se alguém tem mais alguma sugestão, alguma retirada de alguma cláusula em relação ao rol que vamos estar, então, encaminhando ao sindicato patronal. Se alguém tiver alguma sugestão, pode agora, então, fazer uso da palavra. Caso contrário, a gente vai para a votação do rol, ok? Alguém tem alguma sugestão, algum encaminhamento? Podemos votar? O que é o kit alimentação? Queres usar aqui o microfone? O que é o kit alimentação? Inserir uma cláusula que as empresas deverão mensalmente entregar um kit alimentação, uma cesta básica, é isso? Hoje, sim. Pessoal, eu já vou responder, a gente já vai encaminhar aqui. Carlos está aqui fazendo a sugestão que nesse momento nós estamos com uma live aqui, que está transcorrendo pelo nosso Facebook, essa live, e aí a gente não quer expor nenhum trabalhador que faça qualquer tipo de sugestão.
e a gente encerra e depois retoma. Porque a gente sabe que o pessoal vai sugerir e aí também vai ter empresas aí que vão estar assistindo. Pode ser? Ok. Então, a sugestão